Você já ouviu falar em religião? E em filosofia da religião? Que tal a gente entender um pouco mais sobre esse ramo da filosofia? Para isso, convidamos o professor Anibaldo para dar uma forcinha para a gente. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar explicando o que é filosofia da religião. De forma geral, nós podemos dizer que a filosofia da religião seria um ramo da filosofia que tenta entender ou investigar racionalmente e criticamente o fenômeno religioso, ou seja, aquilo que o homem, que a humanidade coloca como um elemento que transcende este mundo. Então, caberá, portanto, ao filósofo, com a contribuição de disciplinas ou de ciências como a sociologia, como a filologia, como a antropologia, a arqueologia e a própria metafísica, tentar entender, né, essas manifestações que fazem parte do arquétipo humano, que é o fenômeno religioso. Então, o filósofo, numa visão geral, tenta entender esse fenômeno, naturalmente com a contribuição dessas ciências. O que tem a ver a filosofia com a religião? Qual a relação entre as duas? Nós podemos dizer até que é uma relação de proximidade e distanciamento, porque, na verdade, são dimensões muito diferentes. Inclusive, na história da filosofia, a gente percebe que a filosofia surge como uma superação da religião ou da própria mitologia. Porque enquanto a religião trabalha com o elemento da crença, da fé, com o elemento da autoridade, da tradição, com o sobrenatural, a filosofia trabalha, portanto, com aquilo que é racional, com aquilo que, de repente, ele possa entender de forma crítica, né? Mas, naturalmente, a filosofia tem que lidar com a religião, porque você vai encontrar pensadores que também buscam a fundamentação no mundo através também daquilo que é transcendente, né? E, ao mesmo tempo, você vai encontrar pensadores que vão depois fazer uma grande crítica ao fenômeno religioso como um elemento até alienador. Então, nós temos uma relação de distanciamento e, ao mesmo tempo, de proximidade, né, em virtude das contribuições que são dadas por pensadores ao longo da história da filosofia, seja para negar, seja para afirmar o fenômeno religioso. Então, professor, o que busca a filosofia da religião? A filosofia da religião, em geral, com a contribuição das disciplinas que nós já destacamos, busca compreender pelo método comparativo, pelo método investigativo e também pelo método indutivo, em geral, aqueles elementos que são comuns às religiões. Por exemplo, você pode notar que as religiões, em geral, apresentam um conjunto de crenças. Então, isso é um elemento comum. A gente pode observar, portanto, que as religiões, em geral, elas estabelecem uma doutrina que vai incidir, determinar muitas vezes o comportamento das pessoas, o comportamento ético, para bem ou para mal, né, também. Você pode observar que, em geral, as religiões, elas, em geral, têm um livro sagrado, né? Você pode também notar que um outro elemento comum das religiões é que elas também têm uma liderança, que elas têm também, às vezes, lugares ou um lugar sagrado. Então, o filósofo também tem que lidar com essas questões, com elementos comuns, e, ao mesmo tempo observar aquilo que é fundamento essencial da religião, que vai determinar também um sentido de vida. Porque a religião, ela traz um sentido de vida, né? Enquanto que o filósofo tenta buscar racionalmente compreender o mundo, o homem religioso, ou as religiões, já trazem respostas que não podem ser refutadas, porque aparecem como verdades, né, para as pessoas acolherem. E as pessoas, portanto, serão guiadas por essas verdades. E, ao mesmo tempo, na filosofia, você vai encontrar pensadores que vão colocar a religião como um elemento explicativo e fundante também do mundo, como também você vai encontrar pensadores que vão negar a religião porque vão entendê-la como um elemento alienador. Obrigada, professor, pela entrevista. É muito bom receber uma visita que nos acrescenta conhecimento. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Na teleaula tem mais explicação. Fica ligadinho aí e até a próxima.